Então bora ver Alan Wake, história completa do nosso querido aí Nerd All Stars. Não conheço, é a primeira vez assistindo. E quem está vendo no YouTube já deixa o seu like, se inscreve, seja membro aí por R$2,99. E me segue nas redes sociais, é Katia Flávia A, me segue lá, tamo junto. Bora, né, pro vídeo. Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de um dos meus jogos favoritos e pra mim, pelo menos, o melhor jogo de Xbox Essa máscara aqui não é do Máscara? É, né? Dos quadrinhos lá. 360. Hoje é dia de Alan Wake. O jogo foi lançado em 2010 como exclusivo de Xbox 360. Em 2012 foi lançado para PC e em 2016 ficou disponível por retrocompatibilidade no Xbox One. Existe também uma versão mais atual, um remaster, lançado para Xbox One e Series, PlayStation 4 e 5 e até Nintendo Switch. Mas a versão que foi jogada aqui foi a original do Xbox 360 através da retrocompatibilidade do Xbox One. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. Sem nada muito extra, mas com a adição das DLCs de história, The Signal e The Writer. E existe uma rápida minissérie que serve como um tipo de prelúdio para o jogo. Uma minissérie não muito conhecida, mas que eu já fiz vídeo e vai ter o link para ela aqui na descrição. Mas Valeu. Antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Tô sentada, senta que lá vem história. Stephen King escreveu uma vez que pesadelos existem fora da lógica. Numa história de terror, a vítima sempre se pergunta o porquê daquilo, mas não existe uma explicação lógica. E é esse mistério que se mantém. É o que vai ser lembrado até o final. E é assim, com um pesadelo, que a história começa. Alan Wake tem um sonho vívido, onde, no desespero para chegar até um farol, no topo de uma colina, ele atropela um homem. Mas de repente, o corpo do homem desaparece e se torna sombras. Mas não era só ele. Outras criaturas das sombras surgem e o atacam. A luz era o seu único refúgio. Por isso Alan corria até aquele farol. Ele até encontra ajuda na figura de outro escritor, chamado Clay Stewart, que tenta ajudá-lo, mas Clay é pego pelo Homem das Sombras. A ajuda, na verdade, vem de uma voz, vinda de uma luz, que lhe dá armas para se defender, mas o mais importante, ele explica que para combater as criaturas das sombras, a única forma de derrotá-las era com um feixe de luz, como o de uma lanterna. A voz serve como guia para Alan Wake, o levando pela noite bizarra, evitando até tornados das sombras, finalmente o ajudando a chegar no seu farol. Mas dentro daquele porto seguro, as luzes se apagam e as sombras o atacam de novo. Mas dessa vez, Alan desperta. Alan Wake e a sua esposa Alice estavam indo para suas férias nesse momento. Alan é um autor de livros de ficção criminal e de terror, sendo muito bem sucedido e bastante famoso. Inclusive, algumas das suas histórias viraram episódios de uma série de contos de terror chamada Night Springs. O problema é que Alan está passando por um momento difícil. Há 2 anos, ele está com um bloqueio criativo. Ele não consegue mais escrever. E para tentar superar essa fase difícil, Alan e Alice fazem uma viagem de férias e vão para a pacata cidade do interior chamada Bright Falls. Eles chegam durante as festividades do Deer Fest. E a intenção de Alan era relaxar e ficar um tempo longe do holofote. Mas logo no caminho, pela balsa que leva até a cidade, ele é reconhecido por um homem chamado Pat Maine, que é radialista na estação de Bright Falls. Ao desembarcar da balsa,
Alan e Alice deveriam seguir para uma lanchonete local para pegar a chave da cabana onde passariam as férias. Parece E eles muito deveriam pegar as cidade chaves. onde a merda vai acontecer, cidade de interior, que ai, o sinal do celular é muito ruim aqui. Lá, Com um homem cidades chamado assim, a Carl merda. Stuckey. Então, enquanto Alice vai abastecer o carro, Alan entra no local para procurar pelo Sr. Stuckey. Ali dentro, Alan conhece Rose, a garçonete que é muito fã de Alan Wake. Ele conhece também os irmãos Anderson, integrantes de uma antiga banda de rock chamada de Os Antigos Deuses de Asgard. E Alan conhece por ali também uma senhora toda paranoica com uma luz queimada. Ela parecia Pois a ter cidade é muito tudo medo do escuro. envolvida com luz, ele teve um sonho com luz. Complicado, complicado. Mas sei lá, mudando um pouco de assunto, eu acho muito legal quando essas histórias têm um autor de livro por trás. Tipo, o autor de livro ele tá sem criatividade, ele foi para outro lugar. Tem muita história, tipo, parando agora pra pensar, tem Witch, que um dos personagens vai virar depois um escritor. Tem, deixa eu ver. Pô, é difícil lembrar de todas, mas me veio à cabeça algumas agora há pouco. Eu acho legal porque meio que você. Mesmo eu não sendo uma escritora, tá ligado? Eu me coloco no lugar do escritor, às vezes meio que eu imagino uma realidade a mais por ele ser escritor, tipo, porque o escritor, quando ele bota um escritor, ele vai estar botando um pouco dele mesmo ali. Então meio que e às vezes eu fico pensando, será que essa atitude que esse personagem tá tomando não seria uma coisa que o próprio autor faria, sabe? Não sei explicar. Mas eu acho da hora quando os protagonistas são escritores. Tem uns par de livro que é. Agora eu lembrei de O Jogo do Anjo, que é um livro que eu li. Uns par aí que são assim, eu acho legal. Teve um outro filme que eu vi também, que o cara era escritor. Para aí. Essa mulher diz para Alan não ir pro corredor escuro, mas Alan, acreditando que o Sr. Stuck estava por ali, a ignora e vai mesmo assim. No fim do corredor estavam os banheiros, mas Alan não encontra Carl ali. Ele na verdade é encontrado por uma mulher misteriosa, toda vestida de preto, e ela lhe dá as chaves, dizendo que o Sr. Carl Stuck as deixou ali para Alan Wake. Ele fica meio desconfiado, mas aceita. Alan só queria sair logo dali. Assim, reencontrando Alice do lado de fora, o casal parte para a cabana finalmente, enquanto o próprio Sr. Carl Stuck corria para fora da lanchonete para entregar as chaves para eles. Mas o casal já tinha ido embora. As indicações os levam até o Cauldron Lake, onde eles encontram a chamada Dives Isle, ou Ilha do Mergulhador, que ficava bem no meio do lago. Ai, E ali que estava a inferno. Bird Leg Cabin. Alan e Alice andam pelo local, que era muito bonito, cheio de árvores, com um ar como se aquela cabana tivesse visto uma história de amor, mas também com um ar um pouco assustador. A cabana parecia ser dos anos É a 60 ou cabana lá 70 do Sword Art Online, só que bem mais assustadora, tá ligado? e tinha fotos de um homem num tipo de roupa de Parece um mergulho. alien. Talvez fosse o antigo dono da cabana. Alan também encontra uma caixa com vários livros e poemas escritos por alguém chamado Thomas Zane. O problema começa ao terminar a sua exploração, quando Alan descobre que Alice tem uma surpresa para ele. Ela tinha levado uma máquina de escrever para caso aquele descanso lhe desse alguma inspiração. E para ajudar o marido, Alice marcou Bem ali em quinta Bright série. Falls uma consulta com um médico psiquiatra, o Dr. Emil Hartman, que é especialista em atender artistas. Mas Alan não fica feliz com essas surpresas. E ele discute com Alice por causa disso, dizendo que ela o estava pressionando. Durante essa discussão, as luzes piscam e a Coisas imagem da mulher estranhas. misteriosa de preto que lhe entregou as chaves da cabana aparece por um rápido momento. Ninguém percebe isso, e Alan sai para tomar um ar no meio da noite. Mas, enquanto estava lá fora, as luzes da cabana se apagam completamente e Alice grita. Alice tem fobia do escuro.
Então Alan volta para socorrer a esposa, mas ele não a encontra. Alice não estava mais ali dentro da cabana. Nesse momento, Alan vê Alice se afogando no lago e, desesperado, ele mergulha para salvá-la. Então, de forma inexplicável, Alan acorda alguns dias depois, ferido dentro de um carro que acabou de sofrer um acidente. Era como se ele tivesse acabado de acordar de um pesadelo e caído em outro. Alan não se lembra do que aconteceu, só lembra que algo terrível aconteceu com Alice. A noite parecia mais assustadora que o normal, e Alan tenta encontrar ajuda, mas algo bizarro acontece no seu caminho. Ele vai encontrando páginas de um manuscrito, de um livro, que parecem que foram escritas por ele mesmo. Páginas de um livro chamado Departure, ou Partida, que ele planejava escrever um dia, mas nunca começou. O mais bizarro é que tudo que estava escrito nas páginas acontecia com ele na vida real. Era como se Alan estivesse vivendo uma das suas próprias histórias de terror. No caminho para um posto de gasolina próximo, Alan encontra o Sr. Carl Stuckey, o homem que deveria entregar as chaves para ele no restaurante. O problema é que ele parecia possuído por uma entidade sombria. Pelo que Alan leu nas suas próprias páginas, essas pessoas possuídas são chamadas de Takens. Eles são controlados pela escuridão, então só podem ser combatidos com a luz. Assim, Alan usa lanternas e outros itens de iluminação, como postes e sinalizadores, para combater essas criaturas. E para se defender dos Takens, Alan acaba matando o possuído Sr. Stuckey. Pela floresta, Alan encontra sinais que só pode ver com a ajuda da sua lanterna. Eram indicações de alguém que deixava suprimentos para ajudá-lo pelo caminho, que eram encontrados pela luz. Alan chega até aquele posto de gasolina que tinha energia e luz. E lugares iluminados se tornam portos seguros para Alan. Mas ali, ele tem um choque, porque Alan vê qual era a data. Desde que ele mergulhou naquele lago atrás de Alice, até o momento em que ele despertou no carro batido, se passou uma semana inteira. Dentro do posto, uma TV liga sozinha e mostra o próprio Alan naquele estúdio, na cabana no Cauldron Lake, escrevendo um livro. Ele parecia insano. Alan então encontra um telefone e liga para a polícia. E quando chega a xerife Sarah Breaker, Alan diz que sofreu um acidente de carro e a sua esposa Alice desapareceu na cabana do Cauldron Lake. Mas a xerife Sarah fica confusa e diz que não tem nenhuma cabana em Cauldron Lake desde os anos 70, quando uma erupção vulcânica afundou aquela pequena ilha. De qualquer forma, Sarah leva Alan para que ele veja com seus próprios olhos. Realmente, não existia a Bird Leg Cabin. Não existia nem mesmo a Ilha do Mergulhador no meio do Cauldron Lake. 3 anos atrás, numa certa... mas já tava esquisito mesmo a chave mesmo, a mulher entregar pra ele, o cara vai correndo e ele entra numa casa que não é a chave certa, mó doideira, filho. À noite, Alan chegava das compras no seu apartamento, onde vivia com Alice. Ela era fotógrafa e preparava as imagens de publicidade do próprio Alan no seu estúdio. O problema é que quando Alan vai para o outro quarto, acontece uma queda de energia e, pela sua fobia, Alice fica desesperada. Então Alan acende umas velas para eles e conta uma história da sua infância para acalmar a esposa. Acontece que quando Alan era criança, ele também tinha medo do escuro. Então, para ajudar, a sua mãe lhe deu um interruptor de luz que ela chamou de clicker. Se ele usasse o clicker, ele conseguiria espantar os monstros que surgiam no escuro, acendendo a luz. E, apesar da história boba, isso ajudou Alan a superar o seu medo. Então agora, Alan dá o seu clicker para Alice, na esperança de que isso também possa ajudá-la. No presente, Alan é levado para a delegacia para responder algumas perguntas e tratar das suas feridas.
Na delegacia, inclusive, ele encontra mais uma vez aquela mulher que parecia paranoica com as lâmpadas e interruptores. O seu nome é Cynthia Weaver. Ela era considerada a mulher maluca da cidade, que deixou de lado seu trabalho como editora do jornal local para viver cuidando das luzes da cidade. Na sua época do jornal, inclusive, ela escrevia sobre vários casos bizarros e até sobrenaturais que aconteciam em Bright Falls. De qualquer forma, Alan conversa com a xerife Sarah Ela mais uma parece vez um pouco a véia louca lá do filme do Donnie Darko, agora parando pra pensar. sobre a cabana no lago. Mas no meio dessa conversa, o celular de Alan toca. Era a voz de Alice pedindo por socorro. Então um homem fala. Ele diz que sequestrou a sua esposa. E Alan deveria encontrá-lo no Parque Nacional de Elderwood, num lugar chamado Lover's Peak. Quando Alan volta para tentar falar com a xerife, ele conhece o Dr. Emil Hartman, de quem Alan não tem uma boa impressão. Principalmente quando o Dr. Hartman diz que foi ele quem convidou Alice para ir até Bright Falls. E com isso, Alan lhe dá um soco. No meio da confusão, quem chega ali também é Barry Wheeler, o empresário e melhor amigo de Alan Wake, que foi até ali atrás dele depois de uma semana sem Alan responder às suas ligações. Assim, Barry leva Alan para fora dali. E no caminho para Lover's Peak, Alan lhe conta tudo o que aconteceu. É o Ao chegar no amigo Parque Nacional, bobão, as roupas coloridas, que provavelmente vai morrer pra um momento triste. eles encontram Rose, a garçonete da lanchonete, que estava por ali atrasada para o trabalho. Ali no parque, Alan aluga uma cabana com Rusty, o gerente do local. Só que ao escurecer, Alan vai sozinho ao encontro do tal sequestrador, mas encontra no caminho Rusty mortalmente ferido. O problema é que ele é atacado por Takens, que estão possuindo os habitantes da cidade. Pessoas que estão sendo consideradas como desaparecidas. E inclusive Rusty se torna um dos possuídos. Alan continua mesmo assim e finalmente encontra o sequestrador em Lover's Peak. E ali o homem diz que vai soltar Alice em troca do manuscrito completo. Alan se irrita e parte para cima do sequestrador, fazendo os dois despencarem no meio da floresta. Mas com isso, o sequestrador foge, obrigando Alan mais uma vez a continuar destruindo Takens para sobreviver, combatendo inclusive bandos de corvos possuídos. De qualquer forma, pouco tempo depois, o sequestrador liga mais uma vez e diz que Alan tem 2 dias para entregar o manuscrito completo, ou Alice morreria. Assim, ao voltar, Alan pede para Barry ajudá-lo. E, para sua sorte, ou grande azar, Barry recebe uma ligação de Rose, a garçonete da lanchonete, e ela diz que encontrou todas as páginas dos manuscritos de Ai, Alan. que fácil. Eles deveriam se encontrar para pegá-los. O problema é que mal sabia Barry ou Alan que Rose estava sendo controlada. Ao chegar no estacionamento de trailers onde Rose morava, Alan recebe uma ligação da xerife Sarah Breaker dizendo que um agente do FBI estava na cidade e que ele queria fazer algumas perguntas. Mas primeiro, Alan tinha que recuperar o manuscrito. Assim, ele continua o seu caminho para o trailer de Rose e andando até lá, Barry vai comentando que ele fez pesquisas sobre a cidade antes de ir até ali e descobriu algumas histórias estranhas que aconteceram em Bright Falls. Já falaram de fantasmas e até de pé grande, mas uma dessas histórias chamou a atenção. A história fala sobre um homem chamado Thomas Zane e a sua esposa, Barbara Yeager. Thomas Zane era descrito como um escritor. Bárbara Yeager! E não presta. É parente do Eren, sempre fazendo merda. Aí. Deu ruim, deu ruim. Pô, mas agora a história desse jogo, sei que não tem tanto a ver, mas tá me lembrando um pouco o Summertime Render, sabe? Aquele anime que é do ano passado ou retrasado. Também tem uma ilha cheia de sombras, tá ligado? Só que é um
pouco diferente, mas talvez seja igual, só que diferente. Mas eu não vou falar muito desse anime, porque vai que eu dou spoiler pra vocês, mas me deu uma vibe meio assim. Barbara Yeager. Thomas Zane Mito, era literal. descrito como um escritor famoso, mas ninguém o conhecia. Ele era o dono da cabana na ilha, em Cauldron Lake. Thomas era mergulhador, por isso as fotos na cabana. E por isso o nome, Ilha do Mergulhador. Mas Thomas e Bárbara morreram nos anos 70 de forma misteriosa, quando um vulcão submerso no lago entrou em erupção e engoliu a ilha. Barry leu isso em velhos artigos do jornal da cidade, todos escritos por Cynthia Weaver, a Senhora das Luzes. Alan e Barry finalmente chegam ao trailer de Rose, mas ela agia de forma estranha, quase como se tivesse sido dopada ou hipnotizada. De qualquer forma, os dois entram e Rose serve até café para eles. O problema é que o café tinha sonífero, e assim Alan e Barry apagam. Enquanto dorme, Alan tem um sonho assustador, onde uma voz vinda de uma luz diz que ela tá vindo usando a pele da sua amada Bárbara. Ele estava muito fraco, mas Alan deveria acender as luzes. Nesse momento, a mulher misteriosa de preto surge aterrorizando Alan, dizendo que ela fez uma visita à sua esposa. E agora Alan deve terminar o que começou, o seu livro. Assim, quando Alan acorda, a mulher ainda estava lá, mas rapidamente ele acende as luzes e ela desaparece. Alan e Barry ainda estavam no trailer de Rose e a garota estava catatônica. Era de noite e agora Alan tinha só 12 horas para entregar o manuscrito ao sequestrador. Para piorar, quando ele sai do trailer, o local estava cercado pelo FBI, liderados pelo agente Nightingale. Alan era suspeito pelo desaparecimento de Alice, do Sr. Carl Stucky e pelo estado de Rose. Diante dessa situação complicada e sem tempo para explicação, Alan é obrigado a fugir. E pela floresta ele fugia agora da polícia e dos Takens. Pela mata, Alan vê a torre de rádio de Bright Falls e corre até lá, onde talvez conseguiria ajuda. E na estação, Alan reencontra Pat Maine, o responsável pelas transmissões locais que conheceu na balsa no dia da sua chegada. O problema é que quando Pat diz no rádio que o famoso escritor Alan Wake estava ali, a polícia o encontra e a perseguição continua. Ao correr por galpões abandonados, Alan precisa destruir até mesmo objetos possuídos pela escuridão, como um trator. Derrotando tudo no seu caminho, ele continua até encontrar um carro abandonado com as chaves. E assim, Alan consegue fugir e seguir até a mina de carvão da cidade. Com o amanhecer, a luz do sol traz tranquilidade. Pelo menos os Takens não seriam um problema. Mas a polícia ainda era. Então Alan chega no ponto de encontro com o sequestrador e espera o horário. Mas o homem nunca apareceu. No fim da tarde, o sequestrador liga, indicando um novo ponto de encontro. O problema é que com a noite chegando, os Takens chegam junto com ela. Assim, Alan passa por Takens, pelos trilhos abandonados da mina e até por vagões de trens possuídos. Alan chega em Mirror Peak, o mirante na mina de prata, onde ele encontra finalmente o sequestrador. O problema é que aí vem a revelação. O sequestrador estava enganando Alan esse tempo todo. Ele não levou Alice. Nesse momento, um tornado de escuridão surge e joga o sequestrador no precipício. E derruba Alan num lago, que se salva graças a um sinalizador. Enquanto afunda, Alan tem visões de Alice sendo puxada para o fundo do lago pela mulher de preto. Enquanto ele escrevia e tem um rolê desse no anime também. É que eu não quero
dar spoiler do anime, que é um anime muito bom. Mas tem um rolê desses também, de que a menina é arrastada pro mar, tá Parar na ligado? máquina dentro da cabana. Uma sombra. Mas nesse momento, Tem desacordado, quase se afogando, o... alguém Acho que resgata Alan. tem uma inspiração aqui. Tem uma inspiração nesse jogo, eu tô sentindo. Porque o anime é recente. Eu não sei de quando que é o mangá de Summer Time Raider. Agora eu fiquei curiosa, peraí. Foi lançado de 2017 a 2021. E o jogo é de quando? 2000, 2012. Então... Grandes inspirações aí pra Summer Time Raider. É que é um anime muito legal, eu não quero dar spoiler dele. É um anime que é da hora ir descobrindo as coisas e chutando o que pode ser. Quase se afogando, alguém resgata Alan. Ao recobrar a consciência, Alan estava na clínica de reabilitação E lá psiquiátrica esse do cara é Dr. estranho. Emil Hartman. Ele deve estar E ele fazendo experimentos com a cabeça dos outros. Diz que tá tudo bem. Alan teve um surto e ele teve que sedá-lo. O Dr. Hartman diz que Alan tá ali faz tempo, como paciente da sua clínica. Alan tinha esquizofrenia. Isso aconteceu porque Alice morreu afogada. Toda essa história de sequestro, de entidades sombrias, takens e tudo mais eram coisas da sua cabeça. Por isso era como se ele tivesse, na sua cabeça, vivendo uma história de terror que ele mesmo escreveu. Por isso ele encontrava as páginas do manuscrito por todo o seu caminho. Mas Alan se recusava a acreditar nisso. Mesmo acordando meio grogue, Alan anda pelo local, onde encontra outros pacientes como os irmãos Andersons, os dois velhos roqueiros que Alan conheceu na lanchonete no dia em que chegou em Bright Falls. Eles pareciam realmente velhos insanos que acreditavam ser deuses asgardianos. Depois de tantos anos com a sua banda, os antigos deuses de Asgard, eles dizem que sim, são insanos, porque é preciso ser insano para entender a insanidade desse mundo. No meio dessa loucura, os irmãos dizem que sabem sobre as forças sombrias que Alan encontrou e o chamam de Thomas Zane. Ele deveria ir para Valhalla, o nome da antiga fazenda dos Andersons, onde ele encontraria uma mensagem importante para lidar com toda essa insanidade. Assim, Alan volta para o seu quarto. E no caminho, ele vê mais uma vez aquela imagem numa TV se vendo preso naquela cabana do lago, falando como se estivesse sendo possuído ou obrigado a escrever. Como se tivesse uma sombra dentro da sua cabeça. A sua editora era a mulher misteriosa de preto. Ela não era humana. Era a pura escuridão. Essas visões de Alan nas TVs são vistas o tempo todo. E aos poucos são elas que vão explicando um pouco melhor a verdade sobre todos esses acontecimentos. Isso, na verdade, eram as memórias reacendendo na cabeça de Alan Wake. Quando a noite chega, as sombras atacam. Mas para ajudar, os irmãos Andersons começam a chamar a atenção. E isso dá chance para Alan fugir da clínica. Mas no caminho para fora dali, Alan encontra gravações de uma conversa do Dr. Hartman com Alice, quando ela entrou em contato para marcar uma consulta com ele. Ela disse que Alan estava diferente, irritado, distante. Acontece que existem falas de Alice nessa gravação que são as mesmas que o sequestrador usou na sua ligação. E outra coisa, num dos quadros da clínica, Hartman estava ao lado do suposto sequestrador. Seu nome era Ben Mott. Tudo uma união aí de gente doida. Era funcionário da clínica. Ou seja, o Dr. Hartman tem ligação com o desaparecimento de Alice.
Ao chegar no escritório do próprio doutor, Alan encontra Barry, que tinha sido atraído e aprisionado ali pelo próprio Dr. Hartman. E nesse escritório, inclusive, eles encontram as páginas do manuscrito que Alan já tinha encontrado pelo caminho. Isso confirma que essas histórias de esquizofrenia e tudo mais eram mentira do doutor. E Hartman escondia a verdade. Nesse momento, o próprio Hartman aparece. Ele sabe que o que Alan escreveu está se tornando realidade. Ele sabe que isso acontece em Bright Falls. E ele quer usar isso ao seu favor. Mas antes que pudesse continuar a conversa, uma onda de escuridão destrói a clínica. Pô, acho que e se Hartman o que um cara escreve se torna realidade, eu ia pedir, por favor, coloca aí que eu vou receber R$1 milhão. Vai ser muito top. Juro que não te encho mais o saco. A gente vai embora dessa ilha aqui. Divide os lucros, ó. Felicidade. 500 mil pra cada. é engolido por ela, enquanto Alan e Barry fogem dali. Pô, reais Usando nada, geradores né? de Dólar, luz, o que é real Alan por atravessa a esses gringos clínica. aí? E com Barry, eles atravessam os jardins, encontrando finalmente o carro de Barry. E com isso, os dois conseguem escapar. Mas ainda não era hora de sair de Bright Falls, porque Alan tinha que salvar a sua esposa. Já tá morta, E já. tinha que ir até o final disso tudo. Por isso, a próxima parada é a fazenda dos Andersons. Leva uma bola, chama de Wilson e faz um dos filmes mais... Não sei se foi mais lucrativo, mas um dos mais famosos aí da história. Alan precisa eu abraçar assisti. aquela insanidade. Tá bom. Hartman e o sequestrador nunca tiveram Alice. Ela estava presa na escuridão no fundo daquele lago. E Alan precisa entender uma morta forma já. de derrotar essa presença sombria. Algo aconteceu no passado com Thomas Zane. E agora está acontecendo o mesmo com ele. Eu acho O que a problema mulher do Thomas Zane ficou doida e tá fazendo isso daí, entendeu? Mexeu com coisas das trevas. Náufrago, né? Esse da hora. Que nesse momento as sombras Preciso atacam. reassistir qualquer E dia, Alan que precisa faz muito confrontar tempo que cada eu- vez mais Takens pelo caminho. Mas aquela luz sempre surge para ajudar. E agora, a voz doer da os luz revela que é ele quem está liberando uma página do manuscrito por vez, para que sirva de guia para o caminho de Alan. Ao chegar na fazenda dos Andersons finalmente, Alan percebe que eles tinham um gigantesco palco onde faziam seus shows com a banda. E usando isso, o grande equipamento de som e de luz, ele e Barry enfrentam a horda de inimigos. Barry, gente, Com as coisas um pouco mais calmas, Alan e Barry entram na fazenda e encontram a mensagem que os os irmãos escudos de viking, tá ligado? Tudo meio Asgard e tal. Da hora. Andersons queriam passar. Era uma música que dizia que eles têm que encontrar a Dama da Luz. Alan então se lembra da mulher que ele encontrou na lanchonete na delegacia um tempo antes, a Senhora das Luzes, Cynthia Weaver. A véia. Ela sabe a resposta da pergunta: o que está acontecendo? Finalmente eles iriam resolver esse mistério. Entraram no reality show. Nesse momento, pior Barry reality show aí. encontra bebidas na fazenda. Então, para comemorar e para esperar a noite passar, Esse vídeo é de 5 meses. Faz pouco tempo que foi feito. na fazenda. Então, para comemorar e para esperar a noite passar, Tempestade. eles bebem, mas bebem demais e Não. acabam dormindo. Nesse sonho, Alan tem visões ou lembranças sobre a semana que perdeu. Acontece que, depois que Alan pulou atrás de Alice no lago, ele voltou desolado. E com isso, ele foi facilmente manipulado pela presença sombria. Essa entidade maligna se manifestava na forma daquela mulher misteriosa. Foi assim que ele foi forçado a escrever o manuscrito sob a promessa de que salvaria Alice se o terminasse a tempo. Ele poderia escrevê-la de volta.
Alan ficou uma semana escrevendo o manuscrito, o livro chamado Caramba. Partida. Era Credo. esse momento que ele via nas visões mostradas nas TVs pelo seu caminho. Ele via ele mesmo escrevendo o livro. Uma semana preso com aquela entidade, uma parte da sua mente conseguiu se Nossa, a libertar casa do parece controle um da sombra. rosto, ó. Voltei certinho. Um olho com nariz, sei lá. Parece outro negócio aqui. E ele escreveu uma luz na sua história. Essa luz era Thomas Zane, que aparece na sua roupa de mergulho. Thomas era uma pequena luz que sobrevivia naquela escuridão. Thomas diz que a presença sombria vai voltar logo. Essa presença possuiu a pele, o corpo da sua Bárbara anos atrás. Ou seja, a mulher misteriosa de preto era a entidade, a presença sombria, na pele da esposa de Thomas Zane. Então o capeta das escuridões e trevas incorporou na Bárbara, mulher do Thomas, e aí deu tudo ruim e agora ela tá fazendo de novo. Acho que ela quer o corpício da Alice. A pele de Bárbara Yeager. Tinha que ser. Foi assim que Cadê Alan ela ter culpa? incluiu Eu Thomas Zane e ele próprio na sua história. Foi assim que ele saiu daquela cabana, que pegou o carro e bateu numa árvore, onde realmente despertou. Era Thomas Zane que lhe entregava as páginas do manuscrito que Alan escreveu esse tempo na cabana. Era Thomas quem ajudava esse tempo todo. Valeu. O problema é que quando Alan acorda na fazenda nesse momento, sabendo o que aconteceu com ele e com Alice, finalmente, a descoberta é interrompida pelo agente Nightingale do FBI, que surge dando voz de prisão a Alan e a Barry. Os dois são levados para a cadeia, onde Alan começa a ter visões de Alice no lago. E nesse momento, a xerife Sarah Breaker discute com o agente Nightingale porque ela acreditava que Alan era inocente. O agente levou e leu todas as páginas do manuscrito de Alan. E essa discussão com Sarah lhe chama a atenção porque isso parecia muito com uma das páginas. O problema é que nesse momento ele sabia o que ia acontecer. E assim, uma escuridão surge e o suga, o levando para longe dali. Ao presenciar essa situação bizarra com os seus próprios olhos, Sarah acredita em Alan e começa a ajudá-lo. Ela então vai levar Alan e Barry ao encontro de Cynthia Weaver. Depois de atravessar a cidade, enfrentando exércitos de Takens com a ajuda de Sarah, eles chegam na base da guarda costeira, onde conseguem um helicóptero para ir até a usina hidrelétrica onde Cynthia vivia. O problema é que, ao se aproximar do local, o helicóptero é atacado por Takens, separando Alan dos outros. Não. De qualquer forma, Nossa, Alan que precisa forçar a sua chegada na usina, combatendo os possuídos pelas sombras. E finalmente, ele chega na entrada da usina hidrelétrica, o lugar onde a luz é gerada. E ao chegar, Alan encontra Cynthia Weaver. Para mostrar que ele tá ali como um amigo, ele diz que conhece Thomas Zane e que ela é a mulher na música dos Andersons. Então Cynthia diz que já era hora dele chegar. Ela o espera há muito tempo. Cynthia então revela tudo. Foi ela quem colocou os suprimentos no caminho revelados pela luz que ajudaram Alan até ali. Acontece que Thomas Zane era um escritor famoso, casado com a sua musa inspiradora, Bárbara Yeager. Ele comprou a cabana no meio do lago Cauldron, mas ali ele percebeu algo bizarro. Existia um tipo de poder especial naquele lugar. Tudo que Thomas Zane escrevia se tornava realidade. Era como se aquele lugar se alimentasse da criação do artista. Certo dia, uma tragédia aconteceu em circunstâncias misteriosas. Bárbara se afogou no lago
e morreu. Mas Thomas tinha um assistente que sabia que o lago tinha esse poder especial. E esse assistente o convenceu a escrever e usar esse poder para trazer Bárbara de volta à vida. Esse assistente era Emil Hartman. O mesmo Dr. Hartman que enviou o seu contratado Ben Moth para forçar a mente de Alan Wake. Hartman sabia das coisas diferentes que aconteciam em Bright Falls e que através dos artistas... Em vez de pedir 1 milhão pros caras sair desse diabo, desse inferno, dessa ilha, fica inventando coisa ruim pros caras. Porra, mano, fala assim, ó, escreve aí milhãozão na conta bancária do pai, te dou 10% aí, confia. Que é isso, entendeu? Fica inventando de fazer besteira aí. Ele poderia moldar a escuridão. Por isso, ele forçou Thomas Zane. Por isso, ele mantinha os irmãos Andersons na sua clínica. E por isso que ele atraiu Alan Wake através da sua esposa Alice. Acontece que, na época, Bárbara voltou à vida graças à escrita de Thomas Zane. Mas aquela não era ela de verdade. Era algo maligno, usando a pele de Bárbara. Era uma escuridão, uma presença sombria. Existem lugares onde a realidade é fina e toca uma outra realidade obscura. E ela se alimenta de histórias, de poemas, de letras de músicas. Existem alguns lugares onde isso acontece. E o Cauldron Lake é um deles. Pô, legal a mitologia do lugar. A presença sombria foi liberada por Thomas Zane sem querer. E ela agora queria espalhar essa escuridão pelo mundo. Então, para combatê-la, Thomas escreveu uma última vez, onde tudo seria destruído. Os seus trabalhos, a sua vida, a cabana, a ilha, tudo. Com isso, não existia mais risco de alguém voltar naquele lugar. Não existiria mais nada, assim como não existiria mais a escuridão. É por isso que Thomas Zane não era mais um escritor famoso e se tornou praticamente uma lenda urbana em Bright Falls. E foi por isso que tudo afundou numa suposta erupção vulcânica. Foi tudo parte da sua história. Tudo desapareceu, inclusive Thomas Zane e uma possuída Bárbara Yeager. Poxa, que triste. Mas a escuridão não era tão facilmente destruída assim. E por isso mesmo, Thomas deixou um gatilho e uma arma. Ele deu uma arma especial para uma amiga que era apaixonada por ele, Cynthia Weaver. E ela deveria entregar a arma para o verdadeiro protagonista do seu poema, Alan Wake. Thomas Zane, com as suas histórias, praticamente criou Alan. E tudo o levava até esse momento, onde Cynthia leva Alan até a arma. Alan se reencontra com Barry e Sarah no caminho, e Cynthia os leva até uma sala totalmente iluminada, sem nenhuma sombra, onde tinha uma caixa, e dentro da caixa, os manuscritos escritos por Thomas Zane. Os manuscritos de Thomas Zane, falando sobre a vida de Alan Wake. E ali, a arma era o clicker. O mesmo clicker que a mãe de Alan deu para ele quando criança e que ele deu para Alice alguns anos atrás. E todos esses acontecimentos estavam escritos naqueles papéis. Que doideira! Foi Thomas Zane quem escreveu tudo isso. Alan era o protagonista da última história de Zane. Ele era o herói que derrotaria a escuridão. Thomas criou Alan. E Alan trouxe Thomas para sua história quando ele despertou da manipulação da presença sombria na cabana. Mas essa é uma história de terror. E histórias de terror não costumam ter um final feliz. O papel de Thomas Zane termina aqui. E a história agora era a criação de Alan Wake. Sendo assim, ele entende o que tem que fazer. Finalizar a sua história. Alan tem que voltar para o Cauldron Lake
porque Alan precisa destruir a escuridão. 2 anos antes, Alan já estava diferente. Certo dia, ele acordou no seu apartamento em Nova York com uma ressaca terrível, depois de uma noite de bebedeira comemorando o lançamento do seu mais novo livro. Depois de colocar os óculos escuros e tomar analgésicos, ele ouve uma mensagem de Barry na secretária eletrônica, dizendo para ele assistir a sua entrevista no Harry Garrett Show da noite anterior. A sua entrevista promovendo o seu livro, o The Sudden Stop. Uma história sobre Alex Casey, um detetive com uma vida miserável. De repente, Alice chega, mas Alan é grosso e mal-humorado com ela, muito diferente de um ano antes. Alice diz para ele ir para a cama, e Alan percebe o seu comportamento e pede desculpas, dizendo que a turnê do livro o vem estressando. Acontece que Alan estava cada vez mais se envolvendo com festas, escândalos, bebidas, e a cada dia ele escrevia menos e menos. Era como se um lado obscuro ou sombrio estivesse surgindo dentro dele. No presente, Alan começa a preparar o seu caminho de volta para o Cauldron Lake, onde a última página do seu manuscrito ainda estava na máquina de escrever, e ele vai terminar a sua história nos seus próprios termos. Alan então volta sozinho, porque essa é a sua história. O problema é que no caminho, Takens atacam. A presença sombria não iria permitir o avanço de Alan Wake tão facilmente. Isso dificulta o caminho, mas Alan já estava mais do que preparado. E finalmente ele chega no lago, um lugar tomado por um tornado de pura escuridão. Aquele era um núcleo feito de matéria escura. E Alan precisava ser o ponto de luz no meio dessa escuridão. Assim, no ponto onde estava a cabana, Alan mergulha no lago. E de repente, ele acorda do lado de Alice no seu apartamento, com ela dizendo que ele só teve um pesadelo. Meu Deus! O local estava todo escuro e Alice não parecia se importar. Assim, Alan sabe que aquilo não era real. Alan avança pelo apartamento, onde recupera o clicker. E nesse momento, Thomas Zane aparece, indicando o caminho para a cabana e dizendo que a escuridão não tem coração. Alan deve preencher esse espaço com a sua luz. Da hora. O problema é que nesse momento, Alan vê o seu reflexo um pouco diferente, um pouco mais obscuro. Era a sua personalidade negativa tomando forma. Essa personalidade sombria é chamada de Mr. Scratch. É o que vai sobrar de Alan. Mesmo assim, Alan continua e encontra o caminho para a cabana, revendo a noite em que Alice desapareceu e revendo a noite em que Thomas Zane cometeu o erro de tentar trazer de volta Barbara Yeager. Assim, dentro da cabana, Alan encontra Bárbara, a encarnação da presença sombria. Uma pura escuridão, sem um coração. E ali, Alan coloca e aperta o clicker, a preenchendo de luz. Alan Wake derrotou assim a escuridão. Alan então sabia o que tinha que fazer agora. Ele tinha que escrever a última página do seu livro. A última página de partida, de departure. Existe luz e existe escuridão. Existe causa e consequência. Tudo deve ser balanceado. Esse foi o erro de Thomas Zane. Trazer Bárbara de volta à vida do nada. Isso teve uma consequência gigantesca. Assim, Alan escreve. A sua história volta no momento onde Alice se afogou, mas imediatamente ela volta, se livrando da escuridão. Mas em contrapartida, é Alan quem fica preso no mundo sombrio. Uma troca, um balanço, uma luz por uma escuridão.
Alice estava a salvo, mas Alan Wake estava preso agora. Bright Falls foi salva. Todos comemoravam as festas locais daquela semana, o Deer Fest. Até mesmo pessoas que foram possuídas em algum momento estavam livres. Ou era o que parecia, com Rose, por exemplo, que agora segurava a lanterna de Cynthia Weaver. Mas, mesmo sem Barbara Yeager, ainda existia a escuridão, como por exemplo no olhar do agente Nightingale. De qualquer forma, Alan continuava no mundo das trevas, finalizando seu livro, mas deixando uma ponta para uma sequência, porque a história não terminava aí. Ela estava só começando. As coisas eram muito maiores do que se imaginava, porque toda aquela escuridão não era só um lago, era um oceano. Preso no mundo das trevas, Alan passou a lutar contra a escuridão que tentava fazê-lo desistir, e ele quase é engolido pelas sombras. O seu lado racional resiste contra as trevas, mas o seu lado emocional se deixou levar pela escuridão, pelo medo. Assim, com Thomas Zane ainda o guiando, Alan passa por várias provações, entendendo um pouco mais sobre aquela nova realidade. E assim, o seu lado racional se reúne com a sua segunda metade dentro da cabana. E ao se unirem, ao limpar a sua mente e aceitar aquilo tudo, Alan se recompõe. E ele começa a entender que só tem uma forma de sair dali. Ele precisa escrever um novo manuscrito, tomando o controle e encontrando um caminho para fora dali. Era hora de escrever um novo livro, uma sequência para Partida. Era hora de escrever O Retorno. E é desse jeito que termina a história. Legal também ele. Então é isso. Alan Wake é um dos meus jogos favoritos graças à sua história. E é um jogo que ficou muito tempo sem uma previsão de continuação. Ainda existe uma DLC standalone chamada American Nightmare. E existe também uma ligação com o jogo Control. Mas agora, finalmente existe a confirmação que Alan Wake 2 vem logo por aí. Ou seja, as continuações são histórias para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. Nossa, que história, hein? Doideira. Tem, tipo, pouquíssimas semelhanças com o Sanctuary Render. Termina ali de uma maneira totalmente diferente. Mas, nossa, que legal! Me lembrou, né, em partes. Me lembrou um pouco Ilha do Medo ali no momento. Aí, sei lá, nossa, que doideira. Legal. Legal que vai ter um 2. Deve ter feito bastante sucesso pra ter um 2. Já lançou já? Que já faz 5 meses. Eu acho que também traz uma reflexão sobre problemas mentais, tipo depressão, talvez também. Vocês viram que a personalidade dele já não tava mais a mesma, né? Aí tem todo esse lance das trevas e dele lutando, entendeu? Com os, talvez tenha um pouco de analogia aí a problemas depressivos, ainda mais que o tempo inteiro era tipo acorde, pá, Alan Wake, uma parada assim, levanta aí, caralho. Interessante. Já lançou, mas meu PC não tanca. Ai, deve ser pesado, né? Jogos novos aí são pesados. Mas muito legal, cara. Um roteiro bem bonitinho, bem fechadinho ali. Tem a mulher da luz lá, que era apaixonada no Thomas. E aí tinha a mulher, mas a mulher, coitada, ela só deu azar de ser possuída. E tem essa entidade inteira. Definitivamente um jogo. Ah, com certeza um jogo. Pode criar um jogo. Foi mó legal, né? Ó, tipo, achei interessante lá. Da hora. Eu acho que eu até tinha mais coisa pra falar, mas como agora eu já tô meio no sono, eu só vou lembrar de falar amanhã. Então, né, quem tá vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve, seja membro
R$2,99 aí, é bem baratinho, várias exclusividades. E me segue nas redes sociais, é Katia Flávia A, me segue lá, tamo junto. Até a próxima.